que a gente está vendo, pelo menos até agora, nessa estreia dos sul-americanos contra os europeus de segunda prateleira, ninguém fez feio, né? O Boca empatou, falando de latino-americanos, o Monterrey empatou com a Inter de Milão ontem, o Palmeiras empatou com o Porto, o Fluminense amassou o Borussia, não conseguiu vencer, mas foi melhor. E a gente vai ver o primeiro confronto de brasileiro bom com europeu bom, né, através do Botafogo. Vocês vão ser o nosso, né, teste, a cobaia nesse momento. Mas apesar dessa diferença de investimento e, né, do quanto a gente é mais pobre como país, o quanto a nossa moeda é mais desvalorizada, por enquanto, assim, há um equilíbrio que eu não sei se todo mundo estava esperando no Mundial. Tem uma coisa que é interessante, né? A gente está falando do PSG, mas certamente na França eles não estão falando do Botafogo. Isso. Sim. O cara parou Vitinha na rua e perguntou se ele conhecia o Marlon Freitas ontem. Aí circulou esse vídeo. Ele não faz nem ideia de quem é Marlon Freitas, né? Que é o capitão do time que ele vai enfrentar amanhã. Pois é. Então, eles têm um desconhecimento muito profundo do nosso futebol e até preconceituoso, né? E isso nos dá uma vantagem nesse tipo de confronto. Perfeito. Muito provavelmente o Abel ele tinha um conhecimento absurdo sobre o Porto. O Fluminense deve ter estudado muito para essa primeira partida. E os caras vêm jogar com a gente, eles acham que a gente é futebol quase amador. Embora o Botafogo tenha aparecido no time amador na primeira rodada. Mas você sabe que eu acho que parte do que fez a partida do Porto ter sido tão melhor que a partida do Borussia, a parte das questões individuais dos dois clubes, é que o Porto é treinado por um técnico argentino, que, portanto, conhece o nosso futebol, sabe quem são, já esteve aqui, e o Palmeiras tem um técnico português, que lá é conhecido, as pessoas acompanham minimamente o trabalho do Abel. Então, a sensação que eu tenho é, o Porto olhou para o Palmeiras e o Borussia cagou para o Fluminense e por isso foi devidamente amassado. Não acho que vai dar para o Botafogo amassar o PSG, mesmo o PSG cagando para todos nós, porque a diferença é muito grande. Mas eu acho que esse desprezo influencia, sim. Sim. Não, eu falei isso ontem no comentário que eu fiz, porque assim, eles não sabem. O Borussia estava zonzo. Quando o Fluminense começou a jogar daquele jeito, o Borussia não sabia o que fazer. Porque é óbvio que o Fluminense sabia quem era o Borussia, e era óbvio que o Borussia não sabia quem era o Fluminense. Então, o Fluminense se aproveitou disso. O Arias até falou depois, falou, vocês não... Como assim vocês não sabiam quem era o campeão da América de 2023? É preconceito, óbvio que a gente está falando de todos esses preconceitos estruturais, né? Eles não olham, eles não veem. E a gente também se acanha nessa nossa vira-latice e acha que a gente não vai ter chance, quando de repente a gente tem chance. Eu estou me sentindo muito maluca, gente, mas eu acho que algum brasileiro pode ganhar esse troço. Eu realmente comecei a achar. Copa do Mundo geralmente tem uma zebra, né? Que vai até quartas de final, semifinal. Não, mas semifinal, Marrocos. Agora, final, amiga, final and ganhar. Mas não é seleção, isso é clubes. A gente não sabe o que pode acontecer. Nunca houve. Teve uma coisa que aconteceu com o jogo do Botafogo. Muito provavelmente o Botafogo não estudou Seattle. Não fazia muita ideia de como eles jogavam. Chegou, assim, era um time bagunçado que os jogadores estavam perdidos. E o técnico coloca um monte de atacante, com o Seattle colocando uma pressão enorme, atacantes que não marcam. Ou seja, ele subestima o Seattle ali, né, durante o jogo, as substituições dele. E a forma que ele arma o jogo era de subestimar o adversário, né? E o Correia passeava em campo, andando de um lado para o outro, sem marcar. Enfim, ele teve esse efeito, né? O Botafogo Seattle ele tem um abismo técnico de qualidade entre os times. Sim. Né? Tem um abismo também. Mas o jogo foi de igual para igual. Inclusive, eles poderiam ganhar. Né? Talvez fosse até mais justo eles ganharem. A gente achou gol. A gente achou os gols e até a fragilidade técnica, os caras não conseguiram empurrar umas bolas para dentro que, pelo amor de Deus. Mas eles estavam confortáveis em campo por conhecer o Botafogo. Se o Paiva conseguir, né, fazer algo muito diferente do que ele fez na primeira partida, e entrar com um time bem organizado e com coragem, né, e ter coragem,
é você saber que você tem que ter bola no pé. Né? Se você botar 10 atrás, vai ser goleado. Se ele chega com um time bem arrumado, conhecendo os pontos fracos do PSG, né? Conhecendo como o PSG joga, eu acho que é possível perder de pouco. O que seria importante, porque o saldo de gols ele é fundamental para ver quem vai jogar pelo empate na última rodada. Se é o Botafogo Atlético de Madrid. Se a gente perde por um gol de diferença, 2, dependendo de como seja se o Atlético de Madrid não golear o Seattle, a gente vai pelo empate, né? E aí o Atlético de Madrid não é o PSG. Tem muita fragilidade defensiva, inclusive. Sim. E aí tudo pode acontecer a gente passar. Mas vai depender muito do que o Paiva faça, né? Eu acho que o estilo de jogo do Paiva, ele é pouco pragmático, né? Eu acho que ele dá efeito de médio e longo prazo. Você tem que ter um tempo para o jogador absorver isso. E o Botafogo ele teve um planejamento muito ruim durante o ano, né? A gente começa muito tarde. O Textor acha que o ano começa em abril, né? Isso. O ano do beisebol. Estadual não serve para nada. Esse é o ano fiscal dele, né? E economiza 3 meses também de salário, né? Você bota os caras chegando. Isso. O ano passado deu certo, tá tudo bem.